Bom dia, bom dia, bom dia a todos e todas. Obrigado pela presença e pela paciência em me esperarem. Eu estava num evento importante que está sendo sediado lá no outro auditório, a retomada do Fórum de Mudanças Climáticas com a presença do vice-governador, então fiquei um pouquinho preso lá de manhã. Mas é uma extrema alegria, mais uma vez, estar aqui no nosso Quintas do Carmo, projeto já badalado, e recebendo hoje, para falar de serviço público e felicidade, um dos meus professores e responsáveis pela minha aprovação no concurso público, meu amigo William Douglas. Eu vou ler rapidamente o currículo aqui, porque a gente tem que valorizar. Desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, professor universitário, mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, pós-graduado em Políticas Públicas e Governo pela UFRJ, presidente e membro de bancas examinadoras, brilhante conferencista e autor de diversos livros e artigos, professor conferencista da EMERGE, da FGV, doutor honoris causa da Escola Superior de Advocacia da OAB, da Seccional do Rio de Janeiro, primeiro colocado em Juiz de Direito do Rio de Janeiro, primeiro colocado para o concurso de Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, primeiro colocado para delegado de polícia, quarto colocado para professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, quinto colocado para analista do TRF da 2ª Região, oitavo colocado para juiz federal, primeiro colocado no CPOR do Rio de Janeiro, primeiro colocado no vestibular de Direito da UF, primeiro lugar nas listas de mais vendidos da Veja, Folha de São Paulo, Você S.A., Valor Econômico, Publish News. Mais de 1.300.000 livros vendidos, já proferiu de palestras para mais de 3 milhões de pessoas. Esse é o tamanho do nosso palestrante de hoje, mas eu preciso dizer, antes de passar a palavra, a gente tem que ajudar o professor William Douglas nas redes sociais, quem puder segui-lo, porque ele tem poucos seguidores, e a filha dele ganha dele. Ele tem 300.000 seguidores, 300 mil? Ou algo aproximado? 800 mil, então, muito mais do que 300. 800 mil, mas a filha tem 25 milhões. Então, eu estou numa campanha para ajudar o pai a correr atrás da filha. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho a dívida de gratidão com o desembargador, professor William Douglas, que hoje eu tenho o prazer de chamar de amigo, porque foi com o livro dele que eu mantive a minha motivação durante os quase 4 anos que eu estudava aqui ao lado, na biblioteca da Cândido Mendes, para passar no concurso de procurador do Estado do Rio de Janeiro. Então, o livro Como Passar em Provas e Concurso, para mim é a Bíblia. Acho que, não sei se você gosta de ser chamado de coach, mas é o primeiro coach do segmento de concurso público da nossa época, é o professor William Douglas. E eu tinha ainda uma aula inaugural que você deu, gravada na fita cassete, que eu não fui, mas um amigo foi e gravou, no curso do professor Humberto Penha de Moraes, Direito Constitucional em Niterói, um curso que era badaladíssimo, né? Todo mundo queria estudar Direito Constitucional, fazia o curso do professor Humberto, e o professor William, certa vez, deu uma aula inaugural lá, e eu tinha isso gravado. Então, sempre que eu estava meio cabisbaixo, sem motivação, eu botava a fita lá e escutava. Os novos não devem saber o que é fita cassete, mas um dia já existiu. E muito me impressionou, não sei se você vai falar disso na palestra, mas muito me impressionou a história do concurso para delegado de polícia. Você passou no primeiro concurso, não sei se foi o primeiro ou o segundo que você passou em primeiro lugar, mas passa no primeiro concurso, já aprovado, tinha a prova física. E aí você, com medo de não passar na prova física, a polícia lançou um segundo edital, e você fez e passou também. Então, foi aprovado 2 vezes no mesmo concurso, antes de fazer a prova física. Então, isso me chocou muito. E me chocou mais ainda que, apesar de todos os títulos que você tem, você diz nessa palestra que é um especialista na reprovação. Você sabe tudo de como ser reprovado em concurso, dada a quantidade enorme
de concursos que você prestou, e você passou só em alguns, mas você foi reprovado em vários. Isso é muito impactante, porque quem olha, isso tem muito a ver com a felicidade dos tempos de hoje. Quem olha muitas vezes no Instagram ali o sucesso, não sabe a quantidade de percalços, de derrotas e de cicatrizes que aquela pessoa ali tem ao longo da vida. A gente só olha a parte boa e a gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência de só se comparar com o bom do outro, não com o conjunto da obra e o conjunto da história. Então, vocês vieram aqui não para me ouvir, mas para ouvir o professor, quem eu peço a todos uma salva de palmas. Bem, eu vou aproveitar aqui a tribuna, que eu sinto muita saudade. Desde que eu fui para a magistratura, eu perdi o privilégio de usar normalmente a tribuna. A gente consegue a liberdade de tempo, né? A gente fala quanto tempo quer, mas, em compensação, a gente perde essa questão de poder peticionar, que é um privilégio que vocês têm aqui. E eu quero começar dizendo da minha enorme alegria de estar aqui na PGE, que é uma instituição extremamente conhecida, respeitada, admirada, diferenciada, é uma das carreiras mais invejadas. Quero, inclusive, começar confessando que, se eu voltasse, eu não ia para a magistratura, eu ia para a PGE, mas, devido ao tempo decorrido, eu vou continuar já onde que eu estou. Mas tenho grande orgulho, inclusive, minha mulher fez a especialização da PGE, eu dei a maior força para ela fazer, ela como advogada, inclusive amiga da doutora Vanessa aqui, Vanessa Cerqueira. E essa gentileza da recepção do Bruno é uma das coisas mais legais de alguém que já tem muitos anos de carreira, é você poder encontrar as pessoas que guardam uma lembrança boa de que você foi útil para elas, que o seu trabalho foi útil para elas. Ontem eu estava no Encontro Nacional dos Notários, e um monte de notário, o pessoal falando, li teu livro há 20 anos, há 15 anos. Teve um que leu para vestibular ainda, né? E isso é muito bom, que a gente consegue, né, a vida providencia das pessoas que você foi útil, algumas você vê. Agora, o trabalho que vocês fazem na PGE é interessante, porque o que vocês fazem repercute para toda a população do Estado. Quer dizer, Então, o trabalho do William. O trabalho do William repercute no sujeito que leu o livro, que fez o concurso, que não desistiu, que aprendeu uma técnica, que passou mais rápido, ou, vamos exagerar, pode repercutir naquela pessoa que é afetada por quem é afetado pelo meu trabalho. Então, se, por exemplo, eu conseguir fazer você sair daqui com ferramenta para ser mais feliz, que é a ideia. Você estando mais feliz, eu vou estar beneficiando as pessoas com as quais você convive que eu não conheço. Então, é um efeito dominó. Mas o trabalho da PGE é para todo mundo, né? Quando o Estado funciona bem, é para todo mundo. Quando o Estado está bem, para todo mundo. Então, é algo que vocês também têm, e tem bastante. Quero agradecer, então, ao Bruno. É uma alegria ter você como amigo. Pode ter certeza que, se lá atrás eu te inspirei, hoje você me inspira. Quero parabenizar o Anderson Schneider, o Fabiano Magalhães, pelo trabalho que está sendo feito. E dizer que essa admiração, esse trabalho que o Bruno vem fazendo, inclusive me levou a pedir a ele, e fui atendido, da gente estabelecer um acordo de cooperação técnica entre o meu tribunal, o TRF2, e a PGE, justamente para tentar aproveitar mais tudo que está sendo produzido aqui. Eu trouxe alguns livros para sortear, e para quem não for sorteado no livro, ele está vendo ali
Alguns livros estão à venda ali, e normalmente o desconto é 20%, hoje é 30%, porque eu falei para tirarem os 10% do autor e passarem para o desconto. Então está 30%. Mas eu vou começar de trás para frente. Tem alguém aqui que fala espanhol? Está estudando espanhol? Levanta a mão agora. O cálice para sempre. Tá. Você aqui, que foi a primeira que levantou, a coleguinha lá, tem 2 livros aqui em espanhol para vocês treinarem. Pode vir aqui pegar. A Argentina... Espero que você goste. A Argentina Mayra está aí? A Argentina Mayra vem aqui. Pode escolher ou os Leis do Sucesso, ou a Administração do Tempo, como falar bem em público. Vitor Amadeu Souza está aí? Vitor não, vai para escrever. Marcela de Oliveira Ribeiro está aí? Pode escolher qualquer um dos 3. Juliana Medina, pode vir aqui escolher um livro e... Tá, joia. Eliane Pereira Ferreira, pois é, viu, já começou a mudar, um desses 2 aqui. Tá, joia. Vamos lá, cadê? Isso aí. Esses outros 2 eu vou sortear também. Tá, presente para você. Gente, seja o mais sincero possível. Quem estranhou um pouco esse tema felicidade e serviço público? Tipo assim, felicidade está meio fora de tom aqui. Alguém teve essa sensação? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Hã? Como? Pois é. Alguém acha que o tema é necessário? Levanta a mão. Alguém já ficou triste quando soube que tinha que ir a uma repartição pública? Não, meu irmão, olha só. Não, que não seja nossa, mais ou menos. Gente, é muito sério. Você quer deixar alguém triste, falar, olha, você vai ter que ir em tal lugar, e se for serviço público, o cara fica triste. E quantos aqui já foram atendidos por um servidor público que parecia que ele estava triste de ter que te atender? Já aconteceu com alguém aqui? Pois é, acontece. Então, você vê, é um assunto sério. E quando eu começo a falar sobre felicidade, as pessoas têm um certo estranhamento. Inclusive, houve uma vez, é a palestra que eu mais faço dentro do serviço público, e houve uma vez que, ao telefone, na sugestão da palestra, o cara te convida, qual o tema, né? Na carreira de palestrante, quando você vai aumentando, primeiro você paga para falar, depois o cara paga a tua despesa, então pelo menos empata, depois eles pagam para você falar, depois vão aumentando, vai mudando, o hotel também muda, primeiro o hotel sem os extras, depois se você está bem ele paga o extra, tem todo um crescimento, e parte desse crescimento é o cara deixar você falar do assunto que você quiser. Por exemplo, amanhã eu vou estar falando na Frente Parlamentar Evangélica, e me pediram para falar sobre ativismo judicial, até porque teve uma fala minha na CCJ que está rodando aí bastante. Aí eu falei assim, olha, esse tema eu não quero falar. Então, aí o cara deixou eu escolher o tema. Então, eu normalmente escolho o tema quando me chama, e normalmente é felicidade e serviço público, mas teve uma vez que o sujeito falou assim, mas como é que é o tema? É felicidade ou serviço público? E eu falei, gente, isso está entranhado de haver uma certa dificuldade. Não só de quem vai ser atendido, mas de quem passa no serviço público. Então, aqui nós temos procuradores, nós temos servidores concursados, temos o caso do residente e do estagiário, que não é uma relação perene, mas é parte de um processo para chegar numa relação perene. Mas quem já tem essa relação mais perenizada, eu diria assim, o procurador e o servidor, o mais comum até a gente passar, a gente pensa em tudo que tem de bom.
do dia que a gente passa para frente, a gente só vê o que tem de ruim. Então, é isso que você falou muito bem. As pessoas tendem a se comparar com a versão editada. Aliás, você acertou o número, eu tenho 311 mil no Instagram, 800 mil é pegando as outras áreas, o número estava certo. As pessoas no serviço público têm esse problema. Então, depois que a gente passa, a gente esquece tudo que a gente tem de bom, porque é natural no ser humano normalizar. Isso também acontece no casamento, acontece uma série de fenômenos, e esse é um deles. E eu sempre gosto de trabalhar com os meus servidores dizendo assim, cara, você acha que está ruim? É só você lembrar o quanto que você quis isso e o quanto que querem isso. Se amanhã abrir o concurso, vão fazer fila para terem o que você tem, e às vezes não está valorizando. E isso tem muito a ver com o tema felicidade. Mas, quando eu falei de felicidade, eu estou falando de um tema fora da caixa, fora do dia a dia, um tema um pouco louco e que tem um pouco de provocação. E eu sempre fiz isso muito na minha vida. A minha vida profissional estourou por conta de um livro, que é o Como Passar em Provas e Concursos, que foi mencionado aqui. E porque quando eu fiz concurso, eu fui reprovado para defensor, fui reprovado para oficial de justiça, fui reprovado para a escola naval, fui reprovado para promotor de justiça, fui reprovado de novo para defensor, fui reprovado para juiz mais uma vez. Não desisti, estudei mais 1 ano e meio, e aí depois de 1 ano e meio, depois de todo esse tempo estudando, fiz para juiz, e finalmente fui reprovado de novo. E, além disso, várias garotas que eu quis namorar não me deram bola, então eu sou muito bom sendo reprovado. E eu sei que na última reprovação, depois de 1 ano e meio estudando, eu falei, não vou mais fazer concurso, estou fora, eu vou cuidar das fazendas de minha mãe, da metalúrgica de meu pai, porque eu não aguento mais essa pressão. E o plano, Bruno, teria dado certo se mamãe tivesse fazendas. Ou se meu pai tivesse metalúrgicas, nunca consegui perdoá-los por isso, então nasci do lado errado da pirâmide social e, para melhorar de vida, tive que subir a ladeira, como muitos dos senhores também tiveram ou terão que subir a ladeira. E aí, quando eu quando eu estava sendo reprovado, eu procurei quem já tinha sido aprovado para pedir ajuda, e a resposta amorosa que eu tive foi, dá seu jeito, se vira, vai estudar, faz o que eu fiz. E é dentro daquela mecânica, eu sofri, você tem que sofrer também. Foi ruim para mim, vai ser ruim para você também. Que é uma mecânica de um ciclo vicioso e não de um ciclo virtuoso. Quando eu passo, por causa da formação que eu tive, e essa formação passa por um conceito que é tratar o próximo como gostaria de ser tratado, que é você ajudar quem está precisando, isso foi me entranhado dentro da minha casa por conta da religião que a gente pratica. E eu, não por ser bonzinho, mas seguindo esses princípios, essas linhas gerais de como você vai tocar a sua vida, eu escrevi o livro, deu 700 páginas, tudo o que pudesse ajudar o outro. Só que esse livro era algo fora do padrão na época. Não existia nenhum livro desse. Não existia nem coach na época, né? O que existia, já havia o preconceito contra a autoajuda, esse preconceito que hoje tem muito contra o coach, e eu fui rejeitado em 5 editoras. Então, um cara que foi reprovado num monte de concurso, depois aprovado num monte de concurso em primeiro, escreve um livro sobre tudo que precisa saber sobre como passar em concurso, e as editoras olharam e falavam assim, grosso demais, não tem no mercado porque não vende, concurseiro não lê livro, só lê apostila, concurseiro já tem muita coisa para ler, não vai ler algo que não está no programa. Só que eu também tinha um conceito que eu tinha aprendido, que é quem arrisca é que ganha alguma coisa. Que é o valente que conquista a riqueza. É o valente que se machuca, que é rejeitado, que riem dele, mas é a única pessoa que consegue mudar a sua história, é a pessoa que se arrisca a se arrebentar. E, por causa disso, eu testei o livro, fiz xerox, dei para muita gente, o pessoal gostou, que é uma das leis do sucesso, é justamente você fazer perguntas.
como ninguém quis publicar o meu livro, e o livro eu testei, era bom, eu falei assim, quer saber? Já que nenhuma editora quer publicar o meu livro, eu vou criar a minha editora, apresento o meu livro para mim, e aí publico o meu livro. E foi o que eu fiz. Eu criei minha editora, apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida, mas acabei aprovando o livro. E esse é o livro que não ia vender. Esse é o livro que foi rejeitado pelos especialistas. E veja, os especialistas podem te rejeitar. E se vocês forem fazer concurso, certamente, provavelmente, os especialistas que vão avaliar vão te rejeitar. Dificilmente alguém passa no primeiro concurso. Mas se você não desiste, se você faz os ajustes, uma hora os especialistas mudam de ideia. Todas as editoras que me rejeitaram, depois me procuraram para tentar comprar os direitos do livro. E para todas elas, de uma forma educada, porque você tem que ser educado com as pessoas, eu falei que não dava, porque agora eu era dono da minha editora que publicava o meu livro. Por dentro eu estava cantando a música da Kelly Key, né? Que a menina cresceu, baba, baby e tal, mas isso era por dentro. No exterior eu estava agradecido. Então é um livro que só me deu alegria, salvo uma que tem gente que diz que quer passar em concurso e reclama que o livro é grosso. A minha natureza é dizer, não é o livro que é grosso, você que é preguiçoso, você que não está afim o suficiente. Mas por causa de você ter que ser educado com as pessoas, que é uma das leis do sucesso, para essas pessoas eu fiz um resumo para ajudar. Então você vê que o amor ao próximo se manifesta também na forma do resumo. O grande vai para Michela Maciel de Lima, está aí? Não? Então vem cá pegar o seu livro, é o grande. E o resumo vai para Renata Leal Souza, está aí? Vamos lá. Renata, era lá. Pois é, você viu como é que é? Vamos lá. Renata Leal Souza, está aí? Vilma Lessa. Hã? Poliana, tá? Então venha, Poliana. Para premiar a iniciativa. Essa aqui, inclusive, é uma edição especial para Educafro. Esse livro você pode ir ali, ele é vendido a R$40, ele é vendido na Educafro a R$5. É o mesmo livro. É o mesmo livro, no mercado a 40 e na Educafro a 5. E por que eu consigo vender a R$5 na Educafro? Porque, na verdade, ele é rodado junto com a edição geral, então barateia. Eu sou o dono da editora, eu tiro o lucro da editora, eu sou o dono do direito autoral do livro e tiro o direito autoral. Então, por isso, por que eu consigo ajudar mais? Porque eu me tornei mais poderoso. E conhecimento é poder, meio de produção é poder, saúde é poder, e com poder você se cuida melhor de você, e você cuida melhor daquilo que você quer cuidar melhor. Eu estou no movimento negro já há 24 anos, muitas pessoas, quando eu digo que eu estou no movimento negro, estranham um pouco, me olham assim meio de rabo de olho e perguntam, William, não lhe falta algo? Né? E eu respondo, sim, falta um país sem racismo, falta um país com mais justiça social, falta um país com mais oportunidades para todos. E é por isso que eu estou no movimento negro, embora tenha identitário radical que diz que eu não posso ser do movimento negro. Mas isso não é o tema de hoje, não é o tema, não é o tema racial. Eu só estou querendo dizer o seguinte, uma ideia louca mudou totalmente a minha carreira. Me levou a todo o estado do país, me levou ao Jô Soares, a primeira palestra paga foi depois do Jô Soares, que foi a primeira vez que alguém quis pagar uma palestra para mim. Me levou ao exterior, eu fiquei conhecido como guru dos concursos, que é o primeiro guru evangélico do planeta Terra, né? Porque normalmente eles são de religiões orientais.
É uma ideia. Outra ideia louca, juizado especial na Justiça Federal. Me chamaram de burro, perguntaram se eu não tinha estudado direito público, como é que eu passei em concurso, de dar essa ideia. Isso 30 anos atrás. Hoje é uma realidade. Outra ideia, legítima defesa antecipada. Quando eu disse, isso é um absurdo, mas já teve gente absolvida em júri com essa tese que eu criei, que é a da legítima defesa antecipada. Tem outra ideia que eu acho super radical, que não é novidade, que é a Constituição ser o ponto de partida para a gente conseguir ter um país só, onde todo mundo respeite a Constituição naquilo que não gosta, para ter certeza que a Constituição será respeitada naquilo que a pessoa gosta. A gente tem um país hoje que as pessoas se acham no direito de só respeitar a Constituição nos artigos que agradam. E se todo mundo agir assim, a gente não tem Constituição, a gente tem caos. E a gente precisa retomar a Constituição, porque a gente perdeu no país alguns conceitos como contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Olha só, a gente não está pedindo muita coisa. Liberdade de expressão. Hoje em dia as pessoas estão sendo proibidas de dar opinião e são canceladas, perseguidas e atacadas porque deram uma opinião. E a gente precisa retomar isso, mas isso não é uma ideia nova. E tem uma outra ideia nova que é dizer para você o seguinte, cara, o mais importante para você é ser feliz. Se você entender bem o que é felicidade, eu posso dizer que é mais importante do que passar em concurso, é mais importante do que outra coisa, mas não é algo trabalhado. Assim como não era trabalhado na universidade como passar em concurso. Eu nunca tive aula de como passar em concurso. O que realmente faz diferença para passar em concurso não me ensinaram na faculdade, eu acho que deveriam ter ensinado. A maior parte das coisas mais importantes que a gente precisa não são ensinadas. Mas tudo bem, a gente vai falar disso. Talvez a maior preocupação de quem ainda não passou no concurso que quer passar é, o doutor William está falando aí de felicidade. Cara, felicidade para mim é passar no concurso. Eu preciso ter o meu ganha-pão, eu preciso resolver a minha vida. Veja, se você fizer as coisas certas durante o tempo certo, e se durante esse período, esse processo, você fizer coisas erradas, mas não desistir e ir corrigindo, for corrigindo o que você está fazendo de errado, você vai passar. Exatamente o que aconteceu comigo e com todo mundo que já passou. Você começa na estrada, você faz um monte de coisa errada, você vai descobrindo os erros, vai consertando os erros e vai tentando de novo até que uma hora você está preparado. Veja, se você fizer isso, você vai passar. Não existe o menor risco de você não passar. Só que as pessoas normalmente não fazem isso e começam a acreditar que não são capazes. Porque tem um monte de gente, às vezes dentro da própria casa, às vezes dentro da sociedade, que diz para todo mundo que não é capaz. Essa fala, ela é mais comum de uma mulher ouvir, de um negro ouvir, mas um homem branco também vai ouvir isso. Sempre vai ter alguém duvidando de você. E, às vezes, você é essa primeira pessoa a duvidar de você. Quantas vezes você já se auto-ofendeu porque devia ter estudado e não estudou e está no final de semana, no final de semana você se ofende, dizendo, eu sou um vagabundo, eu não vou conseguir. Alguém aqui já se auto-ofendeu de alguma forma? Levanta a mão. Pois é, o que você acha da gente começar você não fazer bullying com você? Você não fazer assédio com você? Porque, afinal de contas, você a única coisa que você tem para jogar esse jogo é você. O resto tudo muda. Você pode mudar de país, você pode mudar de estado civil, você pode mudar de sexo, mas você não consegue mudar de ser você. Você pode, aonde você estiver, você vai ser você e é tudo que você tem para jogar. Então, a primeira coisa é isso. Quando você passar no concurso, vai estar resolvido, você vai achar que foi mais fácil do que parecia que ia ser, e nessa hora você vai começar a ter esse efeito de querer mais alguma coisa. E isso não é anormal. Recomendo que depois vocês leiam a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow mostra exatamente isso. A primeira coisa que você pensa é em oxigênio, em comida e água. Resolvido isso, você vai pensar em mais alguma coisa. Só que resolvido esse mais alguma coisa, você vai ir lá na ponta, então lá embaixo está as necessidades fisiológicas,
e lá em cima tem a necessidade, já quase no topo, de você ser respeitado e admirado no seu meio, de você ter um lugar a que você pertence, aonde você é acolhido, e mais em cima tem um legado, quer dizer o seguinte: o que eu deixei para o planeta quando eu passei aqui? Só que, óbvio, se você está passando fome, tu não vai pensar em legado, tu vai pensar em comida. Se você está desempregado, você não vai pensar em ser acolhido no grupo, você vai pensar em ser acolhido num cargo público. Mas o que eu quero dizer é que se você tiver consciência de que é uma jornada longa, que pode ser empreendida, você vai ser muito mais eficiente nisso. E aí, quando você passa, muda um pouco as coisas. Por exemplo, você começa a pensar, e aí eu falo de mim, cara, eu tenho que ter um livro, mas não dá para ter um livro, porque o cara, para crescer no direito, tem que ter o livro. Você começa com artigo. Aí você começa no artigo, em livros de artigo. Aí depois você vai para a autoria coletiva, aí depois você vai para a autoria, talvez com uma coautoria, 2, depois a autoria isolada, e aí você começa a querer falar nos eventos, você vai fazer a especialização, depois o mestrado, depois o doutorado, você vai querer ganhar dinheiro, vai querer, se você passar no concurso, você vai querer crescer. Então, existe todo um roteirinho legítimo, natural, que todo mundo faz, e que eu quis fazer também. No meu roteiro, eu acabei sendo atropelado por alguns incidentes. Mas o fato é que todos nós temos um roteiro do que é importante para a gente. Então, por exemplo, muita gente é importante o Lattes. E ele vai ali construindo o Lattes, porque o Lattes vai dizer muita coisa também. Olha só, o Lattes é legítimo, faz parte, é do jogo. Espero que vocês tenham um ótimo Lattes. Agora, eu já tive caso, só para você ver como é que isso é importante, que eu comecei a discutir no Instagram, porque eu gosto muito de bater boca, eu fiz direito, a gente gosta de discussão, né? E o cara falou assim: procurei o seu Lattes e não achei. Se você não tem Lattes, eu não vou discutir contigo. Então, para eu ser aceito ali naquele troço, eu tenho que ter um bom Lattes. E eu falei assim: amigo, eu não vou discutir a partir dessa premissa. E eu tenho Lattes. Mas se eu dou para ele o meu Lattes, porque eu só uso os meus 2 primeiros nomes, e ele deve ter procurado pelos meus 2 primeiros nomes e não achou. Mas só eu dou para ele o meu Lattes, eu estou validando essa lógica de que eu só vou discutir com alguém que tem Lattes. Quando, na verdade, o cara que não tem Lattes pode ter uma sabedoria extraordinária que o Lattes não mede. Mas a gente não pode esquecer que o Lattes mede muita coisa e você vai ser aceito em alguns lugares se tiver Lattes. É assim mesmo. E tem que pagar um preço para ter o Lattes. Só que o que eu estou querendo puxar para você é que no meio dessa jornada, aonde você primeiro vai querer passar no concurso para resolver um grau de necessidades da sua vida, da sua família, e que a hora que você passar no concurso, você vai ser apresentado a uma série de novas demandas e de novas necessidades, e se você não aprender a gastar o seu dinheiro, não aprender a ter disciplina financeira, a sua vida financeira vai piorar, o seu salário multiplica por 10, por 15, por 20. Só que você tem crédito. E com crédito, se você não souber usar o crédito, daqui a pouco você está mais endividado do que antes, você está mais pobre do que antes. Está mais infeliz do que antes. Por quê? Porque você não soube aproveitar algo bom que você conquistou. Então, a gente tem uma jornada, que é essa jornada natural de sucesso profissional, de sucesso financeiro, de crescimento, que é necessária, é legítima, deve ser empreendida, pode ser empreendida com muito mais inteligência. Então, por exemplo, concurso. O que meu livro ensina muito? É você não cometer os erros que eu já cometi, que todo mundo comete. Se você não ler meu livro, mas você insistir, você provavelmente vai aprender. Talvez leve mais tempo, mas vai aprender e vai chegar lá. Então, a ideia do livro é quase uma fraude, porque você já ia ser o sucesso que é, mesmo sem o livro. Mas como eu passei por lá, né? A questão é, o que eu quero propor é que você, em paralelo a toda essa coisa que já é trabalhosa, você ainda coloque dentro do seu radar
você ser feliz. Porque se você for feliz, fica mais fácil você conseguir tudo. Vamos lá. Você chega naquela repartição pública e encontra um funcionário triste. Você sabe que se deu mal. Do outro lado do balcão tem um cara que você vê que ele está mal-humorado. Você pensa o quê? Ferrou, ou palavras piores, vocês foram elegantes. Agora, e se você chega lá e tem um cara sorridente que te recebe, pô, bem-vindo, que bom que você está aqui, vamos ver, o que a gente pode resolver para você hoje. O que você pensa? Não seja tão pessimista. Vamos lá. Às vezes acontece. Eu sei que o Bruno trabalha para isso acontecer na PGE. Eu acompanho. Eu trabalho para isso acontecer lá no meu gabinete. Eu sei que tem muita gente trabalhando para isso acontecer. Então, podemos ser minoria, mas existimos. Você concorda que quando o cara está feliz, ele vai te atender melhor, sim ou não? Gente, desculpe, estamos entre adultos, mas sexo. Fazer sexo triste, concorda que vai ser um sexo muito pior do que se você estiver feliz ou outra pessoa estiver feliz? Sim ou não? Uma coisa fisiológica, gente. Por isso que eu dei esse exemplo ousado. Pois é uma área onde podemos trabalhar. Até devemos. Só que você só não pode recomendar isso ao servidor, senão ele vai ficar mais mal-humorado com você. Mas vamos lá. O que eu quero dizer você já concordou comigo que qualquer coisa que você faça feliz rende mais do que qualquer coisa que você faça infeliz, sim ou não? Se você for um cara feliz, isso vai fazer de você uma pessoa muito mais produtiva para concurso, para ser procurador, para ser juiz, para ser o que você quiser. E uma pessoa muito mais agradável para o meio. As pessoas vão gostar mais de estar perto de você. Então, quando eu falo de ser feliz, não é uma coisa pouca, não é uma bobaginha. É algo que realmente traz um impacto muito grande e que normalmente não está no radar de ninguém, isso de ser feliz. E eu vou adiantar que esse negócio de ser feliz, autoajuda, coach, sorridente, só vai dar certo se você tiver resultado para apresentar. Quando eu lancei o Como Passar, eu fiz a propaganda do Como Passar. Com a minha foto, com a capa do livro, com os temas. Eu dei para os meus colegas da magistratura. Eu fui criticado, ironizado, debochado. Falaram que eu queria ser o Laí Ribeiro do Poder Judiciário, que eu queria ser o novo Bill Gates, porque na época o Laí Ribeiro trabalhava com esse negócio de PNL e tal. Gente, eu fui esculachado. Na universidade, me esculacharam. Depois de algum tempo, quando o livro deu certo, quando o cara viu o livro nas prateleiras de mais vendido, quando viu o livro em tudo quanto é lugar, quando via que o aluno estava lendo o livro, quando via que eu estava ganhando dinheiro, aí mudou. Aí eu fui chamado em vários lugares para falar sobre o livro. Os mesmos professores que ridicularizaram o meu livro, depois foram ter curso sobre o meu livro, que a universidade me chamou para dar curso. Os mesmos juízes que ridicularizaram, depois, quando me viam com um carro melhor, sabiam que não era corrupção, porque eu estava ganhando bastante dinheiro com o livro. Até porque depois eu vendi a editora. Então, deu um salto financeiro que eu jamais teria se eu não tivesse pagado esse preço de me expor ao ridículo. E eu estou falando isso porque você fazer concurso, você insistir no concurso, você insistir depois das reprovações, você insistir em ser um bom servidor, você insistir em fazer diferença, vai ter um monte de gente que vai dizer que você é tolo, tosco, bobo, que você está sendo explorado, que você é isso, que você... Sempre vai ter alguém para falar mal. Mas você tem que ter essa capacidade de superar isso. Mas tudo tem que ter resultado. Então, quando eu falo de fazer... Bem, primeiro, isso aí é uma frase do filósofo Ben Parker,
que é o tio do Homem-Aranha, que fala que com grandes poderes vem grande responsabilidade. Olha só, vocês não imaginam o quanto vocês têm de poder. A começar pelo estagiário, a começar pelo residente. Tanto poder para resolver a questão pessoal, quanto poder para resolver a vida dos outros. Você não tem ideia do quanto que você é poderoso, mas você é bastante. E se você não acha que é poderoso, este é o primeiro problema que você tem que trabalhar. Tomar consciência do que você tem de potencial interno. E aí vem junto grandes responsabilidades. Se você quiser espiritualizar essa conversa, Jesus disse que quem é muito é dado, muito será cobrado. Mas você pode usar o Ben Parker, que também funciona. Isso aí, só para você ter ideia, isso aí é 2 anos, 2014 e 2015. O pessoal começou, as outras varas, cada uma tinha em média 2.480, a gente 2.256. A gente já tinha menos porque a gente já vinha trabalhando antes. 2 anos depois, as outras aumentaram, 133, a gente baixou 74. Uma diferença que estava aí na faixa de uns 200 e poucos, daqui a pouco já está numa faixa de 400 e alguma coisa. Apesar da gente ter menos processo, a gente fez 15 mil despachos de decisões, enquanto as outras fizeram, cada uma delas, 9.665. Enquanto as outras fizeram 1.493 sentenças, a gente fez 1.895. Ou seja, a gente consegue produzir mais. Agora, a gente tem muito mais paz do que eles, porque a gente cada vez tem menos processo. Isso aqui são metas, para você ter ideia. Essa aqui, o preto é o total da segunda região, o azul é a primeira instância, isso aqui é a 4ª Vara Federal de Niterói, onde eu passei 20 e tantos anos. Então, você vê, a gente está um pouquinho acima. Aqui, produtividade. Essa aqui é a vara. A gente começou, a gente estava abaixo da média, fizemos um trabalho para aumentar a produtividade, depois a gente pode falar o que foi feito, mas o fato é que a gente teve coragem de ficar abaixo dos outros enquanto a gente se preparava. Quando eu estava estudando para concurso, eu me sentia o cara mais ferrado, mais azarado do mundo, porque estava todo mundo se divertindo e o otário lá estudando. Então, eu me sentia muito menor do que os outros. Quando eu era reprovado e o outro que não fez concurso não era reprovado, eu me sentia pior do que ele, porque ele não foi reprovado. E o outro passava pior ainda, porque tem gente passando e eu não estou passando. A sensação que você tem é que todo mundo está passando, só você não está passando. Se você não tem coragem de passar um tempo abaixo da média, você não tem condição de se preparar para ficar acima da média. Então, o tempo estudando é um tempo muito pouco valorizado. Tanto que a família da gente vê a gente estudando e fala, já que você não está fazendo nada, aí te dá uma tarefa. Alguém já viveu essa situação aqui? Levanta a mão, só para eu identificar. É a mesma pessoa que depois vai reclamar que você não passou, que atrapalha você estudar. Mas, gente, é assim que funciona. Agora, o que eu quero dizer a gente passou um tempo aqui, e aí a gente deu um salto, e a gente ficou acima da média um tempão. Só que chegou uma hora que o que a gente fazia de diferente, a gente já resolveu todos os processos que essa inteligência aqui resolveu. E aí a gente teve que parar para fazer de novo, ficamos abaixo dessa média aqui, acima das outras, mas abaixo dessa aqui, e aí passamos mais um tempo no topo, e aí depois o processo se repete. Isso aqui, gente, olha só, é um negócio fantástico. Esse esquema, esse gráfico, ele também funciona para memorização. Você estuda, passa um tempo sabendo, começa a esquecer, você estuda, passa um tempo sabendo, começa a esquecer, só que a cada vez isso aqui vai aumentando. Isso também funciona para cansaço. Você começa a estudar, você está bem, está alto. Vai passando o tempo, você vai ficando cansado, seu desempenho vai caindo. Aí você faz o intervalo, o desempenho sobe, você passa um tempo em cima, é o mesmo gráfico para um monte de coisa diferente. É um negócio muito louco. Tem alguns gráficos, se você entender, você entende o planeta todo. Papo de autoajuda, né? Só que, como eu tenho resultado, o pessoal respeita. Isso aqui são algumas das nossas metas, ali 121, 96. Isso aí é antigo, eu não consegui trazer as novas. A gente tem ali
142, a única que a gente está baixa é o que eu dependo dos outros. Eu dependo dos outros órgãos para conciliar. Tudo em cima. Isso aí acabou resultando em que a quarta vara foi estudada numa tese de doutorado, o que a gente fazia para funcionar. Veja, na hora que dá certo, eu tenho mais paz, meus funcionários têm mais paz, está todo mundo feliz, quem chega lá vai ficar feliz, a corregedoria fica feliz, eu fico protegido da corregedoria, porque eu sempre viajei muito. E teve um corregedor que falou que achava que eu viajava muito e isso prejudicava a minha produtividade. Eu falei, não, corregedor, olha os meus números, eu produzo mais do que os outros. A rigor, o senhor deveria estar querendo é que os outros viajassem. Não foi muito bem recebido esse comentário, mas você tem que tomar cuidado na hora que você fala as gracinhas, com quem, para quem, de que jeito. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que o resultado ele também te protege. Se você olhar, todo mês eu coloco o meu resultado no meu Instagram. Que todo mundo fala, como é que você tem tempo para responder a todo mundo? Como é que você tem tempo para viajar tanto? Mas eu sei que vai ter alguém ali olhando e que todo mês eu dou uma tristeza para essa pessoa, porque o cara vê que todo mês eu estou baixando o meu acervo. E que do ano passado para esse ano eu aumentei os percentuais de resultado. Isso é o meu dever funcional, isso é o meu dever espiritual. Eu, como cristão, eu tenho que trabalhar bem para o meu patrão, é uma ordem que está na Bíblia, mas isso também é proteção. E quando você estuda bem e aprende bem, você que é concurseiro ainda, você está se protegendo também de ser reprovado. Pode ser que você ainda seja reprovado algumas vezes, mas se você fizer certo, você vai passar mais rápido, né? Aquele conceito de não ficar sofrendo. Isso tudo, a gente tem a aplicação de 2 grandes princípios que eu gostaria de falar com você. Uma coisa que eu queria que você entendesse é que vocês, eu, Bruno, o Anderson, Fabiano, nós todos temos a obrigação de termos um alto grau de felicidade. Você não ser feliz é uma ofensa para a humanidade. Tem um livro muito bom chamado A Alma Imoral, que ele diz o seguinte, vou ler trecho do livro. Conta-se que um homem rico veio certa vez ao Magui de Koznick, um religioso, e o religioso perguntou o seguinte, o que você costuma comer? Perguntou isso para um homem muito rico. E ele disse, sou bastante modesto em minhas demandas, como pão, sal e água, e é tudo o que eu necessito. E o rabino reagiu de uma forma ríspida, em desaprovação, e disse, o que você pensa que está fazendo? Você deve comer carne e beber vinho como uma pessoa rica. Os discípulos do rabino não entenderam nada e mais tarde questionaram a reação do mestre a esse homem rico, modesto, que só comia pão, água e sal. E o rabino disse, até que ele coma carne e beba vinho, não vai compreender que o homem pobre precisa de pão. Enquanto ele se alimentar de pão, vai achar que o pobre pode se alimentar de pedras. O que eu estou dizendo? Vocês são ricos em termos financeiros, mas vocês são ricos em vestimenta, alimentação, acesso a conhecimento, ambiente que frequentam. As dificuldades podem fazer você não estar percebendo o quão rico você é. Ser certamente muito menos rico do que você gostaria. Certamente você está muito distante daquilo que você quer estar. Mas comparado com a população, você é rico à beça. Então, se você não for capaz de resolver a tua vida e de ser feliz, meu irmão, o que a gente fala para o cara da favela? O que você fala para o cara da limpeza? Se você não consegue isso, se eu não consigo isso.
E aí vem o livro, A Alma e Moral, que eu recomendo a leitura, do Newton Bonder, que fala assim: aquele que não faz uso de todo o potencial de sua vida, de alguma maneira diminui o potencial de todos os demais. Aquele que não faz uso de todo o potencial da sua vida, de alguma forma diminui o potencial dos demais. Se você não for tudo que você pode ser como procurador, servidor, estagiário, residente, você vai estar diminuindo o valor da PGE. Ao passo que, se você aproveitar tudo isso, você está aumentando o valor da PGE. Você está devolvendo para a PGE tudo que a PGE dá para você. E que é muito. Gente, olha só. Neste país, 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. 90% dos brasileiros ganham até R$3.000. Então, você vê, um estagiário aqui ganha 1 salário mínimo. Pode parecer pouco, mas 1/3 do país ganha isso. Para trabalhar igual um louco, não é para estar aqui aprendendo alguma coisa. Não é num ambiente saudável como esse que a gente tem. Um concursado aqui ganha 6.000. Você sabe que com 90% do país ganhando 3.000, o cara está ganhando o dobro. Um residente ganha exatamente isso. O topo de 90% do país. Não vou nem falar de salário de PGE, todo mundo aqui sabe qual é. Mas eu vou dizer que com R$8.000, você está nos 5% do topo. Com R$10.000, você está no 1% do topo do país. Lamento que o país seja tão pobre. Né? Para a gente, às vezes, não faz sentido. A gente olha o nosso salário e a nossa despesa, a gente não acha que a gente é rico, mas a gente está no 1% mais rico do país. A gente está lá em cima na pirâmide. Ou a gente está, ou vai estar, se você fizer o que tem que ser feito. E isso na coisa mais boba que tem, que é a questão de remuneração, mais fácil, mais objetiva. Mas você também tem um monte de outros fatores, que é a questão, por exemplo, de acesso à oportunidade de crescimento pessoal, que é acesso à salubridade, à oportunidade de estudo, à oportunidade de um monte de coisa. Então, a gente não pode perder esse senso, e se você entender esse senso, aí a gente vai para o próximo passo. Deixa eu mostrar aí para vocês. Isso aqui ainda é a 4ª vara. Eu botei lá um bem-vindo, o cara se sentir bem-vindo, e o sujeito tem que fazer cara de bem-vindo quando vê o cidadão. Mandei botar uma cachoeira, que o pessoal chega muito tenso, já dou já dá uma água gelada, já dá uma ducha no sujeito. Cada ambiente, os funcionários do ambiente escolheram, uns trabalham na região dos lagos, outros numa floresta encantada, outros em Bora Bora, e isso aqui fui eu que escolhi, a sala de audiência, para tentar fazer os caras pensarem em coisas mais altas na hora Isso aqui é o pessoal trabalhando de graça no fim de semana para jogar todo o lixo fora, é um conceito de produtividade, né? De você descartar tudo que você não usa. Então, por exemplo, você chega na sua casa, tudo que você não usa há mais de um ano, você joga fora, doa, mas tira do espaço. Gente, isso é para coisas, não para pessoas. Não faça isso com a sua família. Mas é um conceito bem legal. Muito bem, vamos lá. Muita reunião, muita discussão. Depois a gente começou a dar aula. Isso aqui é uma criação da 4ª vara, o carrinho de processo, ideia de uma funcionária minha, que a gente carregava processos de um lado para o outro, e isso facilitou muito. A gente fez o de madeira, usando o projeto que a funcionária, que é arquiteta, fez, e depois a seção judiciária pediu autorização para mim para copiar a ideia. Eu achei o máximo, né? É legal quando estão copiando as suas ideias. E isso aqui também mostra que as ideias têm prazo de validade. Uma ideia genial que hoje não tem absolutamente a menor utilidade, mas teve utilidade no tempo dela. Aí é que está. Se você tem uma ideia que é útil durante algum tempo e durante aquele tempo funcionou, beleza, o dia que passa para as validades é a hora de você começar a pensar em ideia nova, mas não significa que isso deu errado. Não, deu certo. Isso aqui, servir, cara, eu boto lá...
Gente, rosquinha Mabel, a coisa mais barata do mundo, suco, e o pessoal se sente acolhido. E o interessante é que todo mundo fica olhando as bolachas e ninguém pega. Né? Aí eu falo, não, bolacha judicial, pode pegar aí. Aí que o pessoal pega. Tem lá, eu também dou esse livro de presente, Sabedoria para Vencer. Tem no meu site de graça, quem quiser baixar, é só olhar lá no canto superior direito, PEV. Muita festa, muita reunião, muita comemoração de resultado. Isso aqui são esses funcionários. Isso aqui eles estavam há 8 anos sem aumento. Nenhum reajuste, mudou nada, o mesmo número no contra-cheque. Todo mundo feliz, todo mundo trabalhando. Porque a gente nem sempre tem condição de saber como que o governo vai nos tratar. Mas a gente tem a condição de escolher como que nós vamos tratar os outros. Como que nós vamos ser. Então, eles podem até afetar as minhas contas, mas não vão afetar a minha forma de existir. A gente vai estar ali, alegre, trabalhando, fazendo diferença no nosso metro quadrado. Que é uma coisa que, às vezes, você olha o país está complicado, você acha que não tem jeito. Espera aí, calma. Quanto tempo leva para varrer todas as calçadas de Nova York? 15 minutos. Basta que cada um varra a sua calçada. Então, eu estou varrendo a minha calçada lá na 3ª turma, no gabinete 7. A minha calçada vai estar varrida. Eu sei que o Brunão aqui está fazendo a PGE, está varrendo a calçada. O que isso significa? Se todo mundo, cada um varrer a sua calçada, melhora. E na hora que a gente está varrendo a nossa calçada, e a nossa calçada está limpa, isso motiva e inspira quem está precisando de motivação e inspiração. Isso, de certa forma, constrange, nem sempre vai funcionar, mas constrange o cara que não está trabalhando direito, para pelo menos ele saber que ele está trabalhando errado. E, às vezes, você consegue estimular o cara do lado. Eu estou no movimento negro, eu trabalho com recuperação de morador de rua, mas eu não acho que eu preciso fazer isso para dar uma contribuição para a sociedade. Faço por razão religiosa. Mas se eu for um bom desembargador, eu já estou dando uma baita contribuição. Se a PGE funcionar bem, gente, vocês já estão dando uma baita contribuição, já pode dormir o sono do justo falando assim, eu estou fazendo pelo meu país, isso é uma coisa legal do serviço público. A nossa forma de ganhar dinheiro é uma forma útil para a sociedade. Então, isso é muito legal. Isso aí são... tem 2 conceitos aqui que eu quero trabalhar com vocês. Uma coisa muito comum na área jurídica é o cara ficar metido, besta, arrogante, achar que é melhor do que os outros, ter juizite e promotorite e todas essas versões. E isso aqui é como funciona a vida. Cada vez que você acha que você é tão bom que você pode baixar a guarda, você pode até ser o melhor lutador do mundo, e ele era, que a vida vai te dar um soco no meio da sua cara para você aprender a ser humilde. E esse soco na cara pode vir de diversas formas diferentes. Mas que vem o soco, vem. E aí, esse cara aqui, que era o top, o número 1, no dia seguinte, o valor de mercado dele, das propagandas, de tudo, caiu para metade. Não porque ele perdeu, mas pelo jeito como ele perdeu. E o problema não é perder, é o jeito como você perde. Ele perdeu feio demais. Na próxima recupera, na próxima quebrou a perna. Nunca mais foi o cara que ele era nesse dia aqui. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, porque subir devagarzinho e cair é muito rápido. Né? Outra coisa, vale a pena dizer, sempre na vida você está correndo para ganhar medalha de ouro, está na frente e aparece um louco do nada, que não tem nada a ver com a tua história, para te atrapalhar e te tirar do teu objetivo. Gente, isso aqui é um dos casos mais loucos que a gente já viveu. Esse cara aqui podia ter dado uma surra nesse aqui, podia ter chorado, podia ter desistido, podia ter feito um monte de coisa. Sabe o que ele fez? Voltou para a corrida. E aí também aparece um cara para te ajudar, porque se você olhar o vídeo, você vê que teve um cara que ajudou a desvencilhar esse maluco dele. Então, aparece os caras para atrapalhar, também aparece os caras para ajudar, fica tranquilo. Mas vai correr a corrida. E por que ele fez isso? Não ganhou a medalha de ouro, foi a de bronze,
Mas todo mundo sabe quem foi o medalha de bronze daquela Olimpíada, e foi por isso que ele ganhou a medalha Pierre de Coubertin, que só 4 pessoas ganharam até hoje, e foi o cara que acendeu a pira olímpica no Rio. Então, aqui também eu quero dizer para você que, às vezes, quando você acha que está tudo dando errado, o tudo dando errado é o que vai fazer acontecer alguma coisa que vai dar uma virada. Então, não tenha medo do que dá errado, porque o que dá errado é parte do processo e, às vezes, é parte da sorte. Quem conhece a história da luta do Davi com Golias? Todo mundo achou que o Golias ser grande era o azar do Davi. Na verdade, foi a sorte do Davi. Se Davi tivesse ganhado um cara de 1,5 m, ninguém sabia quem era Davi. Ele só ganhou porque o problema era grande. Então, tenta internalizar isso. Problema grande pode ser, na verdade, uma oportunidade grande. E tem jeito de... Inclusive, eu tenho uma palestra sobre como vencer gigantes. Tem um livro, está ali fora, mas você tem a palestra gratuita Como Vencer Gigantes, que eu falo disso. Mas vamos lá. Gente, olha que interessante. Olha esse ponto de ônibus com lixo, com mato. E olha esse aqui. Gente, isso aqui não precisa verba, não precisa orçamento. Servidor toda a prefeitura tem. Facão toda a prefeitura tem. O que está faltando é vontade. Então, tem coisa aqui que depende de orçamento. Ah, lá o vidrinho, o ferro e tal, mas tem coisa que depende só de boa vontade. Então, o que a gente sempre fez na Quarta Vara e hoje no Gabinete 7? A gente trabalha com o que a gente tem. Fazer o que tem, o que pode, com o que tem, aonde a gente está. Fazer o que você pode, com o que você tem, aonde você está. Se você fizer isso, você já está fazendo a sua parte. O que não dá, isso é muito comum no serviço público, é você ficar parado porque falta isso ou porque falta aquilo. Aí não adianta, aí não anda, aí não progride. Aí você entra em ciclo vicioso, em ciclo para baixo. Eu estou pulando um monte de coisa aqui, porque isso aqui é uma palestra de 3 horas e a gente hoje vai falar só 2 horas e 50. Brincadeirinha, já estou quase terminando. Vamos lá. Para quem é religioso, e 90% da população brasileira respeita a Bíblia, tem alguns conceitos que a gente trabalha para quem crê. Para quem crê. Se o cara não crê nisso, não funciona. Mas, por exemplo, eu chego para o meu funcionário e falo, você crê na Bíblia? Você segue a Bíblia? Sim. Isso é um problema dele, ele escolheu sozinho. Eu nem falei para ele seguir, nem para não seguir, nem disse a minha opinião. Você crê? Creio. Então, olha só. Ainda que você se sinta um escravo, está mal pago, está sem... Esse escravo, você tem que obedecer, e você tem que ter respeito, e você... aqui, ó. Por causa da tua religião, sirvam aos seus senhores de boa vontade como ao Senhor. Você não está servindo aos homens. Gente, olha o poder disso. Quando chega alguém no balcão, se você é um seguidor da Bíblia, você tem que tratar o cara como se fosse Jesus do outro lado do balcão. Então, para os 90% que são permeáveis a esse argumento, cara, isso é bom para caramba. Não desperdice isso. E eu também ainda fiz nas outras religiões, eu também vou procurar. E aí eu cito lá, ó, tu não segue a tua religião tal, o teu Deus tal não fala isso? Então, tipo assim, ele que escolheu, mas eu vou usar essa energia, eu não desperdiço essa energia. Ó, tudo que você fizer, faça de coração como para Deus e não para os homens. A rigor, quando eu estou aqui fazendo uma palestra, eu antes de estar trabalhando para o Bruno, para a PGE, para você, eu estou trabalhando para mim, para o meu nome. Não tem como eu não trabalhar para o meu nome. E se eu tenho essa visão religiosa que muitos têm, o pessoal da Umbanda tem o seu, do Candomblé tem o seu, o judeu tem o seu, todas elas de alguma forma têm, o cara está trabalhando para o Deus dele. E isso é muito mais motivador. Depende muito menos de remuneração. Eu ganho bem em palestra. Hoje não, hoje é gratuita, né? Mas eu ganho bem em palestra. Mas eu faço mais palestra gratuita
do que palestra paga. Mas por quê? Porque eu estou trabalhando para mim, eu estou trabalhando para Deus, eu estou trabalhando para o próximo. Se você conseguir internalizar isso dentro da sua vida, você vai trabalhar muito mais feliz. E muito mais feliz vai render muito mais. Então, vamos lá. Outro conceito. Trabalhe pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Eles estavam indo como escravos. E ele falou assim, por quê? A prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Trabalhe para o seu local de trabalho ser um local bacana, porque você no local bacana vai ter muito mais saúde, vai ser muito mais feliz. Então, o cara mais egoísta do mundo consegue entender esse conceito. Faz um lugar ficar legal, porque é você que fica ali dentro. Então, por que o meu funcionário vai num sábado fazer um faxinão? Porque ele mora naquele lugar de segunda a sexta. Eu não estou pedindo a rigor nada demais. Se o cara conseguir entender essa mecânica. Isso aqui é bem clichêzão, mas é ótimo, né? Não pergunte à PGE o que ela pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela PGE. Isso aqui são alguns compromissos que a gente tem. Também vou pular para uma questão de tempo. Isso aqui é um outro livro que também tem palestra disponível. O que a gente pode aprender com as formigas. E agora, para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Felicidade tem muito a ver com isso aqui. Expectativa menos realidade. Quando você está fazendo o concurso, você tem uma expectativa. Quando você encontra a realidade, a tua felicidade diminui. Casamento é a mesma coisa. Então você tem que tomar muito cuidado, que muito da felicidade tem a ver com essa questão da tua expectativa. Outra coisa de felicidade, normalização. Tudo que você tem, você acha que já é seu para o resto da vida. E você para de valorizar. Então, teu marido, tua mulher, você tem um monte de reclamações. Mas se você olhar, seu marido e sua mulher, com todos os defeitos que tem um monte de coisa legal aberta que tem um monte de gente querendo. Inclusive algumas, o seu marido mesmo. Não só a coisa. Ou a sua mulher mesmo. Não é uma questão conceitual. Não é filosofia, é CPF mesmo. Então, que você pelo menos valorize isso que tem tanta gente ou alguém interessado, tá bom? Vamos lá. Isso é um conceito radical, né? Vamos lá. Outra coisa importante. Nível médio de felicidade. Olha para mim. Gente, você vai ter tempo de olhar aquilo ali. Olha para mim. Alô, William. Vamos lá. Se amanhã de manhã você ganhar na loteria ou você ficar paraplégico, daqui a 2 anos você vai estar no nível de felicidade que está agora. O que eu estou querendo dizer para você é que parte de estar feliz ou não é uma questão química que você resolve na química, lá com o psiquiatra, e é uma parte química. Eu tenho TDA, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não sei se vocês perceberam, mas eu sou hiperativo. Eu tomo remédio. Então, o meu cérebro produz menos uma substância que é necessária para eu ficar mais tranquilo, e a medicina me dá essa substância. Eu tomo todo dia meu comprimido. E quando eu paro de tomar, eu não sinto a menor diferença, Bruno. Nada. Mas a minha mulher diz que eu viro outro homem. Então, tipo assim, cara, se a mulher dorme comigo, vive comigo, ela diz que faz diferença, eu tenho que tomar a bênção do remédio. Então, algumas coisas da sua felicidade, do seu bem-estar, pode ser alguma química que está faltando. Aí, a solução não é filosófica, a solução é química. Agora, tirando essa parte química, a sua felicidade é resultado de uma escolha sua, de uma percepção sua. Se acontecer uma coisa muito boa ou muito ruim, essa coisa vai afetar a sua felicidade durante algum tempo, mas depois de um determinado período, você vai voltar para o nível anterior, porque o fator externo é menos importante que o fator interno. Esse cara, Henry Cloud, ele faz parte da psicologia positiva. O que é psicologia positiva? É o sujeito parar de estudar como estudavam o deprimido, para tentar ajudar o deprimido,
e começar a estudar o cara feliz, para ver o que o cara feliz faz para ser feliz, e ensinar esse comportamento para o cara deprimido para ver se funciona. Foi uma grande revolução, gente, um negócio fantástico. Vamos parar de estudar o que está dando errado e vamos estudar o que dá certo. E vamos ver se eu posso multiplicar o cara que está feliz. E aí, esse sujeito aqui, ele escreveu um livro, A Lei da Felicidade. Ele lista as coisas que fazem as pessoas ficarem felizes. Então, o que eu posso dizer para você sobre felicidade é, olha, ela é uma escolha. Olha, ela tem mais a ver não com o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Olha, tem a ver com uma relação de expectativa e realidade. Tem a ver com a normalização de você parar de dar valor para o que você tem e só olhar o que você não tem. Você tem que, pelo menos, ser justo e analisar melhor a realidade. Agora, se você quiser aumentar o seu nível médio de felicidade, faça essas 5 coisas até o final do ano, até o Réveillon. E no Réveillon, você vai ver se você está mais feliz ou não. Eu vou pedir para você pegar o seu celular, entrar no Instagram. Eu estou agora, nesse exato instante, eu vou fotografar vocês. Se tem alguém aqui estudando escondido, abaixa. Escondido da família, né? Pode ser que aconteça. Eu acabei de te fotografar você e compartilhei no meu Instagram, que é @WilliamDouglas. Eu preciso que você poste ali me dá um oi ali, coloca seu nome, é rapidinho. Se você quiser curtir a página, agradeço, mas não é necessário, é só você postar isso aí. Está no feed, @WilliamDouglas. Vamos lá. @WilliamDouglas. Só dar um oizinho, postar um sorriso, uma careta, o que você quiser. Muito bem. Eu vou usar isso aí para sortear mais um livro. Tá? Tá, vamos lá. Gente, quem aqui quer ser mais feliz? Levanta a mão. Quem concorda que se for mais feliz vai produzir mais felicidade ao redor? Tá. Quem aqui já convive com uma pessoa infeliz e isso te faz mal? Pensa nessa pessoa. Lembrou dela? Isso. Quem aqui é essa pessoa que o outro está pensando agora? Você é o que produz a infelicidade. Muito bem, vamos lá. Volta um minuto. Quem quer ser mais feliz? Levanta a mão. Tá. Para você está completando 50 minutos de palestra. Para você estar me ouvindo há 50 minutos, você é muito educado. Mas alguma confiança você tem em mim ou na escolha do Dr. Bruno do B para você estar aí me ouvindo, correto? Eu estou te falando que tem 5 coisas que, se você fizer até o final do ano, no final do ano você é mais feliz. Me dê pelo menos o benefício da dúvida. Você não precisa acreditar em mim. Duvida de mim, fala assim, eu não acredito. Eu não acredito e vou provar que o doutor William está equivocado. Ele é otimista demais. Eu só preciso que você teste até o final do ano. Se você ganhar, você provou que eu estou errado. Se você perder, você é mais feliz. Então, na verdade, você vai estar torcendo para perder. Não é verdade? Então, olha só. Primeira coisa que gente feliz faz. Vou anotar as 5 coisas. Você não precisa anotar, depois eu vou passar para você. Só presta atenção. Primeira coisa que você vai ter que falar, eu vou fazer um plano de, a partir de hoje,
Eu vou interagir mais com pessoas felizes. Interagir já é bom, mas com pessoa feliz é o mais poderoso. Você acha gente feliz e fica perto dela. Aí já me perguntaram, mas não é egoísmo de minha parte ficar do lado de alguém feliz só para eu ser mais feliz? E eu respondo, o cara é feliz, ele não está preocupado com isso. Pode ficar perto. Arruma um jeito de ficar perto. Outra coisa, tente ser essa pessoa feliz que vai ajudar o coleguinha a estar do lado de alguém feliz. Beleza? William, eu não devo mais andar com pessoas infelizes porque elas são virais. Gente, felicidade e infelicidade é viral. Tá? O que eu queria propor para você? Você vai andar com a pessoa infeliz para ajudar, para dar conselho, para apoiar, para abraçar, para ouvir. Mas para cada minuto com uma pessoa infeliz, você tem que fazer 3 minutos de descarrego. Gente, isso é uma fórmula, na verdade é 2,94 que é a fórmula que alguém desenvolveu. Para cada minuto com uma pessoa carregada, você tem que passar com 2,94 minutos com alguém que vai te tirar aquele negócio, aquele peso, beleza? Segunda coisa, seja generoso. Seja gentil. A generosidade, você presentear as pessoas, você dar coisas para as pessoas, ativa no cérebro as mesmas áreas que a comida e o sexo. Ser generoso dá tanto prazer quanto comida e sexo. Se você não está sentindo prazer com comida e sexo, procure o serviço psicológico da PGE. Você tem problemas. Então, vamos lá. O que é generosidade? Às vezes você dá um bombom para alguém e dizer obrigado. Às vezes você mandar um bilhete. Às vezes você mandar um agradecimento. Não precisa ser nenhuma coisa cinematográfica, não. O que vai ser? Não sei. Age. Pessoas felizes, elas não ficam paradas esperando alguma coisa, alguma solução, alguma mudança. Elas agem, elas fazem o que podem com o que têm, onde estão. 4, lidar com o que pode e o que não pode. A pessoa infeliz, ela reclama do que ela não tem e do que ela nunca vai ter. A pessoa feliz, ela curte o que ela tem e ela trabalha pelo que ela pode vir a ter. E elas, quinta coisa, trabalham para algo maior do que elas mesmas. Veja bem, 3 operários estavam numa construção civil na França e um pesquisador chegou e começou a perguntar. Perguntou para o primeiro, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu, estou aqui sendo explorado por um porco capitalista. Ok. Ele foi e ouviu o segundo operário. O segundo operário disse, estou aqui alimentando a minha família, levando comida para a mesa para os meus filhos. Eu pergunto a vocês, esses 2 homens que ganham o mesmo salário e fazem absolutamente a mesma atividade, qual é mais feliz? Qual acorda melhor e vai dormir melhor? Qual que dorme melhor? Qual que é agradável de estar perto? Qual que tem mais doenças? Vocês têm alguma dúvida? E os 2 fazem a mesma coisa e ganham o mesmo salário. É uma questão de qual mundo que você quer viver, das escolhas que você faz. Agora, legal mesmo é o terceiro cara, que respondeu, estou aqui construindo uma grande catedral que vai fazer parte da história da França. Uau! Esse é o cara. Esse é o cara que eu quero ser. Esse é o cara que eu quero que a minha filha namore e case. Esse é o cara que eu quero contratar.
que eu quero ser sócio, que eu quero ser empregado desse cara, dependendo do que ele tiver para propor, que eu quero que ele trabalhe comigo lá no gabinete. E é o cara que ganha o mesmo do cara do lado. O que eu estou tentando passar para você é que não é o quanto você ganha, não é onde você está, não é é o como você vê o mundo que você está. E se você praticar isso aqui, meu irmão, vai dar uma diferença tremenda. Agora, se você tem o hábito de não praticar isso, você precisa, durante algum tempo, praticar para você mudar a programação, mudar o aplicativo, mudar o trilho, mudar a vibe. E vai funcionar muito bem. Vamos lá. Tem alguns conceitos aqui que são muito legais, que é você semear o que você quer colher, que existe uma relação enquanto você se esforça, enquanto que você colhe. Existem alguns conceitos que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui, não é quanto dinheiro, não é quanto título, de que adianta o homem ganhar a vida inteira, passar no concurso, ter doutorado e perder a sua alma e não está bem. São uma série de conceitos que a gente pode trabalhar. Tá? Mas eu queria falar com você que um dos conceitos mais fáceis de você ser generoso é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Por exemplo, está todo mundo tirando a foto aqui do PPT, do PowerPoint, e essas fotos são umas porcarias. Ficam horríveis. Como é que eu resolvo isso? Eu vou fazer por você o que eu gostaria que você fizesse por mim, se você estivesse fazendo a palestra, estivesse sentado aí. Gente, eu vou mandar o PPT para o doutor Bruno e ele vai passar para vocês. Pronto, você ganhou o PPT todo, não vai ter que tirar foto, não vai ter... Eu fui generoso. Está vendo como é fácil ser generoso? Então, só esse conceito, trate o outro como gostaria de ser tratado, já é um negócio espetacular. Agora, olha só, no serviço público, na PGE, ou lá no meu gabinete, interagir com pessoa feliz é uma questão de você trabalhar para ter mais gente, você ser o primeiro e produzir mais gente feliz ao redor. Você trabalhar bem é uma generosidade. A pessoa que passa por você, não de repente tete a tete, mas que o processo passa por você, você fazer o melhor por ela, o que é o certo, fazer o processo andar, nem que seja ela ouvir o não para tocar a vida dela, você não tem direito, pronto, vai recorrer, vai resolver, mas você resolve a vida da pessoa. Tem muita gente que fica a vida inteira parada esperando a solução de um processo e a vida deixou de andar. Se o processo ela tivesse perdido logo, ela teria ido resolver outra coisa. Então, veja, a gente como servidor, a gente tem que agir. A gente como servidor, a gente pode lidar isso. A gente como servidor, a gente trabalha para algo maior do que a gente mesmo. A gente trabalha para o Estado, eu trabalho para a União. Olha só, os meus funcionários querem receber o salário, mas eles não estão lá trabalhando pelo salário. Eles estão lá trabalhando para a gente ser o melhor gabinete do país inteiro. E se a gente não conseguir, só o fato da gente tentar ser o melhor gabinete vai fazer com que a gente seja um gabinete muito melhor do que a gente seria se a gente não tentasse isso. O que eu estou querendo dizer é que isso aqui é só você ser um bom servidor. Você já faz um monte de coisa que a pessoa feliz tem que fazer. Muito bem, eu tenho que terminar, nós temos um limite de horário. Eu tenho um vídeo de 2 minutos que eu gostaria de passar para você. Podemos assistir um vídeo de 2 minutos para a gente encerrar? 2 minutos de vídeo, 2 minutos de comentário. Vamos lá. Para aí. Esse negão que vai aparecer daqui a pouco é o Desmond Tutu. Ele é o arcebispo da África do Sul, um cara extraordinário, que é um cara que ajudou o Nelson Mandela a evitar um banho de sangue quando acabou o apartheid. Eles fizeram um negócio extraordinário. Se vocês depois assistirem, assistam ou o filme Invictus ou a autobiografia do Nelson Mandela com o Idris Elba. São 2 filmes imperdíveis e que contam bem esse momento da África do Sul de reconciliação. Esse arcebispo, que é uma das maiores referências para mim, em vários sentidos, ele diz o seguinte: como comer um elefante.
de tudo que eu falei aqui, o quanto de tarefa que eu dei para você, o quanto eu lembrei você que você já tinha que fazer antes, bem feito, e quem vai se esforçar para também buscar essa felicidade, você vai falar, é coisa demais. Ele vai dizer como se resolve isso. Vamos lá. Pode se soltar aí. Espera aí. Vamos ligar o som. One way of eating an elephant, a piece at a time. And so, well, you can't do anything about global poverty, but yes, you can. You can do something about this guy. Because you see, remember, the sea is really only drops of water that have come together. You know this if you don't do anything, and if everybody around you does nothing, things will stay. The power of one. Desmond Tutu. Now declare that the hearing of the Truth and Reconciliation Commission is now in session. The power of one. Nelson Mandela. The power of one. Mother Teresa. The power of one. That man standing in front of that tyke at Tiananmen Square, defying the Chinese government. The power of one. Everybody has that power of one. Just do something. You can blow out a candle, but you can't blow out a fire. Once the flames begin to catch, the wind will blow it higher. But it will take individuals to get really passionate and galvanize others and say it is possible to change. God says, you know what? I don't have anybody else except you. Muito bem. Gostaram? Esse pedacinho aí de um filme chamado I Am, Eu Sou, que é um filme bem interessante, também fica a recomendação. Quem topa fazer esse desafio de até o final do ano trabalhar essas 5 coisas? Entra no meu Instagram e fala, eu topo. Você tem 10 segundos para fazer isso. Não, também é coisa mesmo de pessoal de direito, né? Assinar, você está assinando um contrato. Olha só, gente, você está assinando um contrato. Você não assina aleatoriamente, na emoção, não, no efeito manada, não. É tipo assim, cara, vamos testar esse negócio? Beleza? Bem, tem os livros ali fora, eu deixei essa revista fala de experiência religiosa, então quem não está afim desse assunto não pegue, quem quiser pegar tem aqui um pouquinho da minha história, tem uma foto caso você sinta saudade de mim. O que eu queria terminar a nossa conversa? Primeiro, um pedaço de cada vez. Um pedaço de cada vez. Não precisa fazer tudo, vai fazendo aos pouquinhos, vai incorporando. Segunda coisa, o poder de um cara sozinho, desarmado, para uma coluna de tanques. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Você tem um poder muito grande, é o poder do um. Se ninguém te ajudar, mas você se ajudar, cara, já muda tudo. O poder de um. Agora, quando você junta o poder de um com o poder de 1 mais 1, poder do coletivo, fica muito mais fácil. Então, fazer a sua repartição funcionar, quando está todo mundo falando assim, vamos fazer, vamos. E aí, veja, um ou outro pode não entrar na onda, essa pessoa, ou ela vai pedir para sair, ou ela vai acabar sendo contaminada, ou você deixa ela viver de boa ali, sem incomodá-la, e ela não vai conseguir parar o que o grupo quer. O grupo tem um poder muito grande quando fica mais coeso. Então, a proposta que eu quero fazer para você é,
começar a levar a sério esse assunto de felicidade, entender que você precisa ser feliz e entender que boa parte da sua felicidade tem a ver com você produzir felicidade. Então, de tudo que eu falei ali, que fique bem claro, ser generoso, trabalhar para algo maior do que você, isso produz felicidade. Você ser um bom estagiário, um bom residente, um bom procurador, isso produz felicidade. E eu estou falando coisa ensinada por psiquiatra, por psicólogo, não é invenção minha. Tem um monte de livro aí de psicologia positiva que você pode procurar. Então, veja, vamos fazer esse teste. De aqui até o Réveillon, eu vou tomar a decisão de ser mais feliz, trabalhar com o que eu tenho e não com o que eu não tenho, trabalhar pelo que eu posso ter e não ficar reclamando que eu não vou ter nunca, e eu vou me esforçar por produzir maior felicidade. Colega do trabalho, teu chefe, teu subordinado, teu marido, a pessoa que está perto, teu filho. Eu tenho certeza que, se você fizer isso, você vai desenvolver esse teu poder, que é o poder do um, e você vai contribuir para acontecer esse fenômeno do poder 1+1. Se quiser ir mais fundo nisso, assista esse filme AM, tem um monte de palestra minha gratuita. Eu estou completando 1h15, já queria falar em 1 hora, mas a morosidade do judiciário sempre me atrapalha. Minha palestra de 1 hora leva normalmente 1h15. Quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrado, muito grato pela oportunidade de estar aqui, pelo carinho, Bruno, que você tem por mim, é muito legal, muito obrigado mesmo. E quero mais uma vez elogiar vocês fazem parte de uma instituição extremamente respeitada, extremamente poderosa, extremamente útil para esse Estado, e sendo útil para esse Estado vai ser útil para o país inteiro. Então, aproveitem tudo que vocês têm, aproveitem esse poder extraordinário que vocês têm, e depois, querendo, me deem notícias lá pelo Instagram, se foi útil, se não foi útil, se tiver algum comentário, alguma dúvida, você pode fazer ou em público, ou se não quiser fazer em público, você coloca em público DM, que aí eu procuro você lá pela mensagem direta. Tá? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, tenham um bom dia. Obrigado. Antes da gente fazer a nossa tradicional foto, parabéns, obrigado, tanto conhecimento, tanta informação. Eu acho que foi uma das palestras mais impactantes que eu vi, que eu já assisti na vida, e aqui do nosso projeto Quintas do Carmo, igualmente, acho que eu posso dizer, prendeu a atenção de todo mundo, está todo mundo ali com os olhos arregalados. Mas eu queria agradecer especialmente porque a gente vem num projeto desde setembro de 2020, estava no meio, talvez o auge da pandemia, e eu assumi com uma missão, porque a gente tinha uma pesquisa aqui interna, realizada pela gestão anterior, e que dava conta do estado de espírito e do clima interno da Procuradoria, dos procuradores, dos servidores, dos colaboradores. E eu tenho um grande amigo meu que estuda a ciência da felicidade, instrutor, amigo meu e da Cecília, que estudou com a gente no colégio. E eu tive a ideia de fazer, vamos fazer um laboratório da felicidade. Só que a gente estava no auge da pandemia, não podia chamar de laboratório da felicidade, o mundo estava deprimido. Então, a gente, como bons advogados, inventamos um nome pomposo para o negócio, que chama Laboratório da Qualidade de Vida no Trabalho. Quem participa do laboratório aí, com a mão? Levanta bem a mão aí. Quem é voluntário do laboratório? Tá. E nessa toada, nesse ambiente do laboratório, o objetivo primeiro era acolher as pessoas, ter um local ali para as pessoas se conectarem, ter um ambiente de diálogo, falarem das dificuldades, e tratarem de temas inerentes à vida fora do trabalho. E aí, um pouquinho mais adiante, a gente criou 2 comissões muito importantes. A primeira delas foi a Comissão de Combate ao Racismo Estrutural. A gente convidou, inclusive, o Frei Davi, um dos membros da sociedade civil,
que participou do início dessa comissão. Quem participa da comissão de combate ao racismo estrutural aí? Tá. E a outra comissão, extremamente poderosa também, a comissão da promoção da igualdade de gênero, que no início era focada só na discussão dos direitos da mulher, no combate à violência contra a mulher, e a gente vai ampliar ela agora para ser efetivamente de gênero, uma comissão voltada para a comunidade LGBTQIA+. Quem participa da comissão da igualdade de gênero aí? Tá. Agora, usando um pouco do que a gente ouviu e aprendeu aqui da palestra, eu queria saber quem que participa dos 3 grupos aí que eu perguntei, quem se sente mais feliz ou se sentiu mais feliz depois dessas iniciativas aqui na Procuradoria? Se as mesmas pessoas não levantarem a mão, eu estou perdido. Vou falhar aqui. Não, isso é prova disso, porque para além do objetivo principal, que é combater o racismo estrutural, que é promover, de fato, a igualdade de gênero entre as pessoas, independente do sexo, da raça, da religião, do cargo que ocupam aqui dentro da Procuradoria, todas as 3 iniciativas percorrem a trajetória que o professor William propôs ali. Elas promovem uma conexão, a gente passa a ser mais generoso, porque passa a enxergar o outro como aquele que como a gente queria ser enxergado. A gente faz o bem, a gente faz algo além das nossas atividades, porque todos esses serviços são serviços voluntários, e a gente propicia que essas pessoas que ontem ou até outro dia poderiam se sentir ocupantes de posições ou de papéis sem muito prestígio, sem muito lugar de fala, sem muita oportunidade, a gente faz com que essas pessoas sejam alçadas a protagonistas desse movimento. E eu, lá de cima, que estou no topo da cadeia estrutural, percebo no dia a dia a mudança completa do clima. Essa sala aqui lotada é prova disso, um tema sobre felicidade no serviço público. E eu tenho percebido o brilho no olhar das pessoas que participam, dos voluntários. Então, para mim, é muito gratificante ter tido essa aula aqui, num momento que a gente está começando a amadurecer esses projetos. Os projetos estão começando a apresentar cada vez mais resultados, e eu estou, assim, realizado. Então, queria fazer esse comentário, que eu acho importante, também para incentivar aqueles que não conhecem essas ações e que queiram conhecer ou participar. Não são grupos fechados, nunca serão. Quem quiser participar tem espaço e pode colaborar conosco. Eu aceitei o desafio, já marquei lá, e no dia 31 de dezembro a gente se vê e enche o professor de mensagens pelo direct. Muito obrigado mais uma vez.